Estou recebendo aqui essa mulher que já foi, ela sentava do lado do Teixeirão, ela foi, foi sentada do lado do Teixeirão, assistente social, tem nome, tem peso, e olha só, é da segunda geração de ferroviários, o Cachoeira, pois é, tem história essa mulher. Ó, depois de tantos desafios, agora ela topa o mais recente, que é ser candidata a deputada federal. Minha querida Tânia Pires, bom dia. Tudo bem? Adalto. Tudo bem, graças a Deus. Que prazer te encontrar aqui, te receber. Obrigada, Adalto. Para mim é uma alegria realmente ter essa oportunidade de poder estar conversando com você, né, e com os telespectadores que estão nos assistindo. Eu desejo a todos que realmente a nossa entrevista seja muito boa. Com certeza, com certeza. E você chega aqui também com um grande amigo meu, de Priscas Eras, meu amigo Zusa Carneiro, um dos melhores colunistas sociais de Porto Velho, e é uma pessoa que a gente tem uma convivência, são mais de 30 anos, né? Eu não vou falar junto, porque ele está junto com a mulher dele, né? Mas são 30 anos labutando na mesma jornada, né? No jornalismo, né? Ô, Tânia, você é filha de Porto Velho, e você percebeu que Porto Velho está precisando de uma voz feminina, que tem conhecimento de causa, conhece as causas, os problemas, e que tem condição de lutar pela solução, né? Com certeza. Eu, como você disse, meus pais eram ferroviários. Minha mãe era meu pai era ferroviário, minha mãe funcionária pública. Meu pai foi mais ou menos da segunda, terceira geração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Certo. Nasci aqui e iniciei no serviço público muito cedo. Pois né? é. E você trabalhou com o Teixeirão. Sim, com certeza. Era muito jovem, viu, Dalto? Era muito jovem. Eu estava aí com meus 25 a 29 anos, né? Foi a época que a gente... Foi dias atrás. Fez o grande trabalho, mas eu sempre digo, a gente tem que ter orgulho do que faz. De falar que você tem cabelos brancos, daquilo que você faz, porque isso é experiência. E a gente tem que agradecer a Deus por estar podendo contribuir com essa experiência que você acumulou, correto? É verdade, a gente não pode se furtar, né? Exatamente. E você falava com relação às questões da cidade, sim, né, do que eu poderia estar contribuindo por ser uma mulher. Então, realmente, eu nunca trabalhei em política, não. Nunca... Em política partidária, partidária, né? Porque a política social, sim, você fazia, e fazia bem feito. Com certeza. A gente tentava fazer o melhor possível, né? Então, nós não tivemos, assim, essa oportunidade de... Ou melhor, até tive alguns convites para entrar na política partidária. Só que agora o negócio foi mais incisivo e você disse, eu vou. Agora, realmente, eu recebi o convite do governador, ex-governador Ivo Cassol, para que eu pudesse estar colocando essa minha experiência, o meu desejo de lutar pela nossa cidade, pelo nosso estado, que eu conheço tão bem, com uma palma da minha mão, porque trabalhei muito no governo do Teixeira e outros governos também para trás, que, como eu falei, eu iniciei com 16 anos, trabalhar no serviço público lá. Quem me contratou, inclusive, foi Marise Cartiel. Professora de saudosa memória. Isso. Uma mulher que ela deixou um legado da educação do Estado, hein? E com certeza. E eu sou, inclusive, resultante disso. Então, com relação à contribuição, por ser uma mulher, não só para as mulheres, mas eu acho que nessa trajetória a gente combate todo e qualquer tipo de violência, não só contra a mulher, mas contra a criança, contra o adolescente. Essa, inclusive, é uma das minhas propostas. Certo. Chegando a Brasília, na Câmara Federal, é uma das minhas propostas. E eu tenho certeza, Tânia, que você vai ser uma brilhante deputada federal, porque você tem uma história. E eu, como conheço a história, eu digo o seguinte, nós precisamos de mulheres que se imponham, não só pelo grito, não é pelo grito, não, se imponham pela sua postura, pela sua história, pelo seu conhecimento. E Brasília está precisando ter uma renovação assim considerável, viu? Porque os nossos representantes, eles ganham a eleição e eles vão embora. Não vão. Com certeza. Esses dias teve um deputado federal que foi se apresentar para o povo aí numa reunião, chegou lá e falou assim, eu sou fulano. Disseram até o nome dele errado, né? No final rimava com AIS, mas não tinha nada a ver. O cara é tão desconhecido que, pelo amor de Deus. Não, eu vejo assim, sabe, Dalto, que uma das grandes preocupações, nós que militamos na área social, eu sou assistente social, trabalhei muitos, sou pedagoga também,
trabalhei muitos anos na educação, coordenei toda a área rural de Rondônia, contribuí decisivamente para a municipalização do ensino, Certo. com o doutor Jacó Atala e Álvaro Lustosa. Dois grandes homens de importância na política e na história do estado de Rondônia. E eu tive a graça e a honra de ser assessora direta como assistente social e educadora de Dr. Jacó Atala e Álvaro Lustosa. Sobre o comando desses dois e posteriormente de Álvaro Lustosa, juntamente com o governador Jorge Teixeira, nós fizemos um trabalho muito grande na área rural. Nós implantamos naquela época, os migrantes chegavam com cacau na costa e iam entrando na área rural de Rondônia, porque naquela época ou você desmatava 50% da mata, ou do seu perdia. lote, ou você perdia. Então, havia assim, era muita efervescência no sentido de entrar na área rural, de fazer um trabalho, e aí você não tinha uma presença de governo na área rural. A presença de governo na área rural era a escola rural, entendeu? E essa escola fazia tudo. Então, o governador Teixeira, como um homem visionário, junto com toda a sua equipe, entendia que aquela escola construída pelo colono era a presença institucionalizada do Estado. Verdade. E ali entrava a Ematé, entrava a escola, e eu tive a honra, e agora eu me reporto a você, que com essa experiência, nós fomos sobremaneira uma grande alavanca para a transformação do território estado. É verdade. Verdade. Foi verdade. Verdade, Ele estava fazendo todo esse trabalho. Eu acompanhei essa evolução, esse momento foi importante. Eu viajei várias vezes com o Teixeirão para locais aqui que hoje nem o governador ia, né? vai. Não vai, gozado, né? Não vai. E tem estrada, tem tanta condição de ir. E naquela época, Adalto, que é interessante, eu lembro que nós tinha a antiga CNAE, todo mundo lembra, que trazia a merenda escolar. E quando o Fernando Henrique assumiu, então ele partiu para um programa de aplicação da Constituição de 88, na sua regulamentação, então estadualizou a merenda. E eu lembro que quando a gente ia com o caminhão da merenda, chegava no local que o caminhão não entrava. Então, os pais vinham, pegava a merenda, botava nas costas, a gente ia de cavalo, a gente ia de rural do INCRA, e essa merenda chegava para as crianças. Funcionava. E funcionava. E chegava um material escolar, e a gente levava a doutora Aida Pereira, que está aí, foi até presidente da Unimed, implantou comigo, era da minha equipe, implantou comigo o programa de saúde escolar. Então, a gente tinha um grande trabalho na área de assistência ao educando. E a escola, você vê, uma grande ferramenta também, não sei se você lembra, naquela época, como a gente não tinha como acessar, como você disse, agora as pessoas não vão, por alguma razão, que não me cabe aqui julgar. Sim. Mas a estrada está aí. É verdade. A estrada está aí, né? E hoje, naquela época não, nós íamos com a ajuda dos pais dos alunos. Então a gente criava a Associação de Pais e Professores. Eu coordenava esse programa e com esse programa nós levávamos com a ajuda da comunidade todos os serviços para a área rural. Que maravilha. Então, na educação, a minha trajetória na educação, assim, para mim fechar, se você me permite, nós tivemos todo esse grande trabalho, contribuímos sobremaneira. Com certeza. Eu sinto muito orgulho de ter feito esse trabalho. E parabéns. E conheci meu marido, inclusive, em Ouro Preto do Oeste, que ele era secretário de obra em Ouro Preto do Oeste. E então eu construí minha família, eu tenho 40 anos de casado, com meus filhos, todos engenheiros, tenho 3 netos, né? Quer dizer, 2 e a minha filha vai ganhar um neném agora, a Larissa Pires. Enfim, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, tá certo? Deus é bom, graças a Deus. E aí depois tem a história, se você me permite, da assistência social. Ah, perfeito. Olha, aí tem muita história, viu? Olha, essa mulher tem um cabedal de conhecimento, de experiência, e com certeza nós precisamos de pessoas assim, que tenham esse envolvimento, esse relacionamento, essa vivência, viu? Porque uma coisa é o seguinte, eu falar por falar. Agora, outra coisa é eu falar porque eu tenho vivência, né? Eu tenho experiência, e ela tem, isso é importante. É isso aí, é isso aí. 11h41, conversando aqui com Tânia Pires. Olha, pedagoga social, dá para fazer uma entrevista aqui, eu vou te contar, viu? Assunto tem. Com nós certeza. falamos dessa parte da educação, e a questão da assistência social? Depois da saída do governador Jorge Teixeira, eu fui para a assistência social.
E na assistência social, já outros governos, Certo. O Estado precisava implantar a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei, que as pessoas chamam LOAS, por benefício da prestação continuada que você recebe no INSS. Hoje, né? Hoje. Só que para o Estado ter esse benefício, era necessário que fosse implantado a LOAS no estado de Rondônia. E aí, mais uma vez, na minha trajetória, eu contribuí decisivamente para que você hoje consiga receber o benefício da prestação continuada. Aí você vai dizer, mas como? Imagina, eu vou no INSS, eu passo pelo Cade Único, no CRAS e tal. Porque para que a LOAS pudesse ser regulamentada aqui em Rondônia, como todos os outros estados, era necessário que tivesse o Conselho Estadual de Assistência Social, certo. O Fundo Estadual de Assistência Social, Perfeito. o Comando Único das Ações, uma secretaria e a Política Estadual de Assistência Social. Isso. E, Dalto, eu sinto assim muito orgulho. Eu não vou dizer assim que eu sou envaidecida. Mas tem motivo, o trabalho que você fez é hercúleo. Mas, realmente, eu implantei, juntamente com a equipe pequena, Elódia Johnson, Neuce, algumas que estão aqui, outras não. Isso. Mas ninguém é bom sozinho. Mas sobre a minha coordenação, nós não só escrevemos, como implantamos e soltamos na mão do primeiro presidente, da primeira secretária, na época de governo anterior, a CETRAP, Secretaria de Trabalho e Promoção Social. Verdade. Muito bem. Feito isso, o Estado passou a ter direito e a atender a comunidade carente com o programa BPC, Programa de Benefício de Prestação Continuada. Isso. Pronto. Então, foi uma fase da minha vida que eu sinto muito orgulho. Perfeitamente. Bem, aí, interessante que aí depois de todos esses trabalhos, que não, como você disse, eu teria bastante tempo para falar de cada um em particular, eu me aposentei. Né? Merecidamente, né? Merecidamente, eu me aposentei e fui ajudar meu marido, meus filhos na nossa empresa de construção civil, quando o Estado precisava, mais uma vez, Tânia, de uma implantação, modéstia, eu não sei se de mim, mas o Estado, Odaldo, precisava mais uma vez da implantação de um sistema para que o Estado pudesse vir a receber recursos do governo federal. E muito aí? bem. Aí o governador Ivo Cassol chama a Tânia. Disse... A Tânia. Vamos buscar a Tânia. E ele me fez um convite que eu entendo assim, sabe? Desde novinha, a minha vida foi sempre feita de muitos desafios, porque venho de uma família muito pobre, que lá morava na Baixa da União, então veio desta forma. E aí o governador me lançou o desafio e eu encarei com uma missão. Aí você há de perguntar, mas que missão foi essa? Foi implantar o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, da mesma forma que tem o SUS, certo. O Sistema Único da Saúde. E aí eu fui a secretária que implementou e deslanchou no estado de Rondônia o SUS, o Sistema Único de Saúde. Né, que hoje você vê os CRAs e os CREAS que estão aí. Então, a gente fez um grande trabalho nessa área e você lembra do grande incêndio. Eu era secretária. E aquilo ali, Dalto, nada na vida acontece por acaso. Eu sou uma pessoa temente a Deus. E eu acho assim, eu tinha que estar ali naquele momento do incêndio. Porque a gente estava com muitas emendas para as entidades, que eu defendo muito, as entidades sociais, tipo a PAI, Pestalozzi. Eles prestam serviço relevante. É uma rede social em cada município que está muito próxima do usuário do sistema. Então, essas pessoas precisam ser valorizadas. E o incêndio aconteceu nos últimos dias de dezembro. Todo mundo lembra aquele grande incêndio que houve na Esplanada. Verdade. E a minha secretaria foi aonde a perícia identificou que deva ter acontecido o incêndio, porque eram as coisas muito velhas, lá de trás do governador, há mais de 40 anos. Era muito papel. De madeira, muito papel, muito precário, estava iniciando a construção do CPA. É verdade. Era um momento muito difícil, apagava a luz, não tinha água, era grande desafio. Dava curto-circuito. Isso, a minha equipe era pequenininha, mas era muito guerreira. Eu agradeço esses psicólogos, assistentes sociais que estavam comigo. Muito bem.
a gente estava com muita emenda dos deputados para as entidades, para os municípios. E veio o incêndio. Queimou tudo. Literalmente tudo. Meu Deus. No outro dia, eu falei, meu Deus, eu sou secretária do quê? Entendeu? E o governador Cassol me lançou um desafio, como é muito do perfil dele, disse o seguinte, secretária, a senhora tem alguns milhões, que tem crianças, que tem idosos, que estão lá na ponta do município, que precisa receber. Com certeza. Então, a senhora tem um desafio. Vamos salvar essas emendas. Chamou a controladoria, a procuradoria, e nós fizemos um grande mutirão. Ninguém teve Natal, ninguém teve Ano Novo, e eu agradeço a minha equipe que estava comigo, e nós salvamos todas essas emendas. Graças a Deus. Então, assim, quando foi agora, aí depois o governador Ivo Cassol saiu, eu realizei toda essa missão, aí fui para a minha empresa novamente. Na minha empresa, Delton, eu faço um trabalho muito focado na questão da responsabilidade social dentro da empresa. Ótimo. E eu tive essa oportunidade de ser a primeira mulher a ocupar um cargo no Sindicato da Indústria da Construção Civil. Que bom. Exatamente nessa área. Por conta do seu trabalho. Por conta do meu trabalho na área social. E agora o governador Ivo Cassol me fez o outro desafio. Vamos para a política. Volta aqui, mulher. Isso, quero você em Brasília. Isso. Então, o Ivo Cassol me chamou para que eu fosse candidata a deputada federal. Eu vou te falar para você. Eu relutei bastante. Imagina. Bastante porque não sou uma política de carreira. Eu não vim de vereadora, de deputado, de prefeito, deputado federal, senador. Não, nada disso. É a primeira vez que você topa de cara... Isso. Então, eu não vim de uma carreira política, como você disse, mas eu vim de um amor enorme pelo meu estado, que eu nasci aqui, que eu conheço uma palma da minha mão de ponta a ponta, porque andei esse estado inteiro no atoleiro de cavalo já. Então, eu pensei, meu marido, meus filhos, a gente entendeu que eu poderia estar colocando o meu nome para você, para que você escolha, entre tantos candidatos, aquele que você acha que pode fazer um bom trabalho por você. Eu entendo que dinheiro existe, mas, infelizmente, eu, como uma trabalhadora da área social, o que acontece? Pobreza, pobre, só é prioridade em período de eleição. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu parei e entendi que eu podia ajudar. Eu posso fiscalizar, eu posso exigir cumprimento de legislação, eu posso exigir humanização e aparelhamento dos órgãos de defesa a todas as pessoas que estão sentindo violência, passando por violência, por falta de atendimento, entendeu? O idoso, o deficiente. Então, eu tenho essa experiência. E essa experiência eu coloco para você. Eu peço o seu apoio, a sua ajuda. Vote 1177, deputada federal Tânia Pires. Maravilha, Tânia, que maravilha. Você tem mais um desafio, né, como você falou. Olha, já estamos a 11 horas e 52 minutos. Quero agradecer aqui a professora, a pedagoga, assistente social Tânia Pires, filha de Rondônia, filha de ferroviário, mulher de experiência, mulher que já rodou esse estado de carro, de pé, lobo de burro, de bicicleta, motocicleta. Pura verdade. Hein? E agora ela está se preparando para de avião ir para Brasília representar e ser sua deputada federal. Tânia, obrigado, hein? Olha, foi um prazer. Eu é que agradeço. Parabéns. Você tem uma história muito bonita e eu tenho certeza, seguinte, o povo vai entender. Porque o político, em época de eleição, às vezes se apresenta como se fosse o salvador da pátria. Você não precisa ficar prometendo, porque você tem experiência, você sabe como fazer. Então, se quer uma pessoa de experiência, está aqui ela. Tá bom? Eu agradeço, viu, Dalton, realmente, e peço a você que me dê essa oportunidade de fiscalizar o seu dinheiro, de exigir que a legislação da mulher, do idoso, do jovem, os programas de geração de renda, eles realmente cheguem a quem dele precisa. Certo. Aquelas famílias, comunidades que estão em vulnerabilidade. Então, eu peço a você, vote. Se você quer uma proposta diferente, em cima de experiência, que possa realmente crescer e levar ao nosso Estado, vote Tânia Pires, 1177, deputada federal. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Registrando a presença daquela simpática
Assistente social, Toninha, que foi da minha equipe. Toninha, Chega aqui, Toninha. A Toninha também é das antigas aqui, né? O Toninha é minha companheira, a gente está, as assistentes sociais estão conosco. E uma coisa muito importante que eu ia falar para você, isso aí. É que nós não temos, chega aqui, Toninha, nós não temos concurso para assistente social. Todo mundo fala do assistente social, todo mundo fala da área social, mas sai todas as faculdades, colocam uma quantidade, obrigada, Toninha, colocam uma quantidade tão grande de profissionais, mas ninguém abre um concurso público. Então, o que acontece? A área social é assim, as pessoas não executam política de Estado, executam política de governo. Verdade. Sai o governo, tira as assistentes sociais. Não tem continuidade desse trabalho. Infelizmente. Então, é isso aí. Muito obrigada. Maravilha. Quero agradecer também aqui meu amigo Zuza Carneiro, que me presenteou aqui mais um exemplar da sua revista, né? Ele e a sua esposa fazem esse trabalho também, importante, incentivando... Muito bom, por sinal. Incentivando o negócio, né? Geração de emprego e renda, muito bom, né? Pequenos empreendedores, microempresa, né? Interessante. Legal. Jaguar Materiais de Construção.